não é? A lição do mês de março que fala sobre uma mulher em missão. E vem praticamente no mês tão importante para nós, né? Quando comemoramos o Dia da Esposa do Pastor, no dia 2 de março, no domingo passado, quando muitas igrejas puderam comemorar, não é, esse dia. E também ontem tivemos o Dia Internacional da Mulher, quando muitas igrejas fizeram as suas comemorações, e hoje certamente outras igrejas estarão fazendo menção a esta data tão importante para cada uma de nós. No dia 8 de março, como nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, existem muitas vozes tentando falar para nós, modificar talvez o nosso pensamento sobre o que é ser mulher. Na verdade, a única voz que nós precisamos ouvir é a voz daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. É o nosso Deus. Mas além de sermos mulheres, nós temos uma missão. Além de ser mulher, nós temos uma missão. Nós somos mulheres cristãs em missão. Essa é uma missão que nós temos. Missões é a razão de ser da União Feminina Missionária Batista do Brasil. A União Feminina Missionária tem dois compromissos que devem ser os mesmos compromissos nossos. O primeiro é promover a formação da consciência missionária de crianças, mensageiras do Rei, jovens e senhoras, por meio das nossas organizações e também através das nossas literaturas. E o segundo é formar vocacionados para a expansão do reino de Deus. E essa deve ser a nossa missão também, como mulheres cristãs em missão. Nós devemos sempre estar preocupadas com a obra de missões no Brasil e no mundo. Oportunidade nós temos de contribuir, de orar, não é? Porque nós moramos num país livre. No estudo de hoje nós vamos conhecer uma mulher que, ao se encontrar com Jesus, teve a sua vida completamente modificada. Foi um exemplo de mulher cristã em missões. No Evangelho de João, capítulo 4, nós temos a história da mulher samaritana que teve a sua vida impactada pelo encontro com Jesus. Esse estudo se encontra lá em João, capítulo 4, especialmente nos versículos 28 e 29. Gostaria de pedir a você que lesse todo esse capítulo. A nossa escritora, a irmã Raquel, ela nos dá 6 ações que ela tirou deste texto de João capítulo 4, versículo 28 e 29. E ela tirou 6 ações que uma verdadeira mulher cristã precisa fazer para cumprir o seu propósito. O primeiro foi que ela deixou o seu cântaro. Aquele encontro com Jesus transformou a vida daquela mulher de uma tal maneira que ela esqueceu o seu principal propósito, que era estar ali para pegar água. E ela deixou ali o seu instrumento de trabalho, que seria o cântaro. Olha, ela deixou tudo para trás e foi compartilhar o seu testemunho. Em Atos, em capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo nos diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quais seriam as nossas prioridades neste momento? Quais seriam as nossas prioridades como mulheres cristãs em missão? Certamente nós temos muitas prioridades, né? Mas precisamos muitas vezes deixar as nossas prioridades de lado para falar de Jesus para alguém. A segunda ação foi que ela foi à cidade. Ela teve um encontro com Jesus, deixou o seu cântaro e em seguida ela foi à cidade. A missão envolve movimento em direção às pessoas. Nós podemos testemunhar de diversas maneiras. Podemos fazer missão em nossa casa, podemos fazer missões na igreja, podemos fazer missões no supermercado, ou mesmo quando estamos relaxando ou sentada na nossa varanda ou em algum lugar que alguém precisa de nós, nós podemos ser uma testemunha viva de Cristo cumprindo a sua missão. As pessoas vão ver em nós quem somos e em quem cremos quando nós testemunhamos de Jesus.
O terceiro item foi que ela foi à cidade. E lá ela encontrou-se com aquele povo e disse tudo aquilo que ela precisava dizer. A nossa vida e a nossa conduta testemunham nossa fé em Jesus. E as pessoas olham através do nosso testemunho que somos diferentes. Precisam ver em nós que somos diferentes. O quarto item foi colocar-se à disposição para caminhar com as pessoas. Ela disse, venham comigo. Ela não disse, vão à igreja, procure uma igreja, vá a alguma igreja, procure um missionário, procure um pastor, procure alguém. Mas não, ela disse exatamente, venham comigo. Ela não chamou aquele povo, vem na igreja que hoje vai ter uma festa, hoje vai ter um encontro, hoje vai ter uma programação especial. Não, ela simplesmente chamou aqueles homens, venham comigo. E sabe o que ela disse? No item 5, ela diz assim, venham comigo e vejam um homem. Ela não falou quem era aquele homem, nem o que aquele homem tinha feito, nem as coisas que aquele homem tinha dito. Simplesmente ela disse, venham e vejam um homem de Deus. Né? Certamente ela tenha dito isso. Muitas religiões enfeitam tanto o evangelho para parecer mais atraente que perdem a essência. Perdem a essência do evangelho, que é Jesus. A missão é sobre Jesus e não sobre denominações, religiões. Não é promessas de riquezas. Jesus não promete riqueza para ninguém, a não ser as riquezas espirituais. Jesus não promete vida rica. Jesus não promete, mas Ele nos promete vida abundante na presença dEle. Uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegrias, porque dificuldades neste mundo nós temos e nós teremos sempre, conforme Ele mesmo nos disse. Neste mundo tereis aflições, enfermidades e outras coisas, mas nós temos a paz de Jesus no nosso coração. É isso que vai fazer a diferença de estar na presença de Jesus. E outra coisa que aquela mulher disse, que é a sexta ação, Ele me disse tudo o que eu já fiz. Olha que fantástico. Jesus nos conhece. Jesus conhece tudo o que nós fazemos. Não precisamos esconder nada. Não precisamos dizer, eu não fui fazer isso porque eu estava assim. Não precisa se justificar, porque Jesus te conhece. Jesus me conhece. Conhece tudo. Jesus disse para aquela mulher tudo o que ela tinha feito. E ela teve uma experiência especial com Jesus, não é isso? Precisamos viver intensamente uma vida de testemunho. E quando Jesus falar para você tudo que você tem feito, você só tem a se alegrar, porque nós vivemos em total dependência de Jesus. Isso vai fazer muita diferença no nosso falar e no nosso agir. Sabe por quê? Porque vamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Ler a Bíblia, orar, estar sempre na presença do Senhor em todos os momentos. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ser uma mulher cristã em missão também é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. Ser uma mulher cristã, a imagem e semelhança de Deus, é ser também uma atalaia. O que é um atalaia? O atalaia é aquele que vigia, né, que fica ali vigiando as pessoas para não invadirem as cidades, né? Naquele tempo tinha muitas atalaias. Nós precisamos também ser uma atalaia. Mais do que nunca, irmãs, precisamos ser atalaia do nosso lar. Precisamos ser uma atalaia na vida dos nossos filhos. Não ficar cobrando, não ficar reclamando, não falando, não fazendo outras coisas, porque sabemos que este mundo é mau, mas precisamos alertar, orar, orar, orar. Joelhos no chão, orar. Orar pelos nossos filhos, pelo marido, pela nossa casa, sermos uma atalaia e vigiarmos. Mas não é vigiar as pessoas, é vigiar aquelas coisas que sorrateiramente entram dentro do nosso lar. Muitas vezes nós ficamos tão distraídas que não prestamos atenção nas mensagens ocultas que estão entrando dentro do nosso lar. Precisamos ser atalaias, irmãs. Vigiar 24 horas por dia. Orar. A Bíblia diz vigiar e orai.
Não é só orar, é vigiar também. E não é ficar falando, porque por muitas vezes nós temos que ser testemunhas em silêncio. Para que as coisas funcionem melhor, precisamos ficar em silêncio. Só Deus conhece o nosso coração. Que sejamos atalaias do nosso lar como mulheres cristãs em missão. Interceder pela vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, convidá-los para ir à igreja, promover cultos em nossos lares. Quem sabe promover alguns encontros familiares, alguns cultos, alguns estudos bíblicos, para que outras pessoas, os nossos vizinhos, possam também sentir que somos atalaias de Jesus. Precisamos viver a vida cristã de tal maneira que onde estivermos, façamos diferença. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim o permitir.